Boa tarde. Vamos abrir essa palestra e eu, primeiramente, queria agradecer, em nome do Centro de Oncologia e Hematologia do Albert Einstein, queria agradecer a presença de todos. O Einstein, como vocês sabem, ou como talvez não saibam, ele foi identificado como o melhor hospital da América Latina. Ele também é a marca de saúde mais respeitada no Brasil. Isso não acontece por acaso. A nossa instituição ela é extremamente ciosa das suas obrigações e, mais do que isso, do seu papel na sociedade. E além da excelência técnica, além da procura da qualidade do serviço, o Einstein se preocupa também com uma das suas funções importantes, que é a função de promover e difundir conhecimento. E essa palestra vem ao encontro desta nossa vocação de difundir conhecimento. Por sorte nossa, a gente tem uma série de pessoas que têm conhecimento para difundir, né? A pessoa que vai nos falar hoje é uma das lideranças brasileiras e mesmo internacional nesse tema que ele vai abordar. O Dr. Nelson vai falar um pouquinho das doenças do sangue e vai nos brindar com o seu conhecimento. Então, de novo, obrigado pela presença de todos e vamos aproveitar o mestre. Primeira coisa, acho que importante para a gente trazer para vocês é uma questão conceitual. Então, às vezes as pessoas perguntam o que a hematologia está fazendo junto com a oncologia, né? O que é a hematologia, o que é a oncologia. Eu acho que essa figura ela mostra bem isso, quer dizer, a oncologia e a hematologia ela tem uma intersecção, e essa intersecção é exatamente nas doenças, que são doenças consideradas malignas dentro da hematologia, que basicamente são as leucemias, os linfomas, o mieloma, a polistemia vera, a trombocitemia, mielofibrose, mielodisplasias, que são nomes de várias doenças. Essa é a intersecção. A oncologia, de uma forma geral, ela cuida do câncer de outras coisas, não é? Então, câncer de pulmão, estômago, útero, etc. e tal. E, por outro lado, a hematologia ela não trata só de doenças de câncer, ela trata também de doenças benignas. Nós, da hematologia, também temos no nosso dia a dia pacientes com anemias, pacientes que têm problemas de excesso de ferro, problemas de coagulação, trombose e falências medulares, que, na verdade, elas são coisas muito mais frequentes do que as doenças oncológicas na hematologia. O que acaba acontecendo é que as doenças oncohematológicas elas demandam um esforço muito maior. Elas precisam que o paciente, muitas vezes, precise de um ambiente hospitalar, de uma infraestrutura muito grande, e por isso que tem essa questão ao redor delas. A outra coisa também muito importante da gente entender também na área de hematologia não é só essa questão dessa intersecção entre hematologia e oncologia, é a intersecção entre as próprias doenças hematológicas. Então, muitas vezes, é extremamente difícil para nós estabelecermos o que o paciente de verdade tem, né? Então, como vocês veem aqui nesse slide, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, esse outro tipo aqui, não se preocupem com os nomes, mas esse outro tipo aqui, que é mielomonocítica crônica, leucemia mieloide crônica, elas têm uma intersecção entre elas. Isso significa, uma pode se transformar na outra, e o paciente pode, muitas vezes, se apresentar de formas diferentes. Assim como outras doenças aqui, como situação como essa doença que aumenta muito os glóbulos vermelhos, ela também tem interface, porque ela pode se transformar também em leucemia aguda, as mielodisplasias e assim por diante. Então, quando nós olhamos
para as doenças de sangue, é muito importante que o diagnóstico seja um diagnóstico correto. E, além do diagnóstico correto, nós precisamos que o tratamento seja correto nas doenças malignas do sangue. Hoje em dia, nós temos uma coisa chamada terapêutica-alvo, quer dizer, a gente ataca exatamente aonde tem um defeito numa determinada célula. Isso pode ser feito com anticorpos monoclonais, com medicamentos sintéticos, o transplante da medula óssea, não é? Que hoje ele pode ser feito com a própria medula óssea, que é o tutano do osso, o sangue periférico, o cordão umbilical. É muito importante o acompanhamento multidisciplinar, por isso que nós demos ênfase em trazer aqui, dentro da equipe, um grupo multidisciplinar para discutir, e também é fundamental o que nós chamamos de terapia de suporte. Quer dizer, se o paciente não tem um bom banco de sangue, um bom laboratório, uma boa radiologia, um bom serviço de nutrição e assim por diante, muitas vezes a gente não vai ter o mesmo sucesso no atendimento desses pacientes. O tema é muito interessante porque eu fiquei muito contente quando a Juliana me convidou para ser o primeiro palestrante, acho que foi uma honraria que ela me deu de vir aqui, mas a primeira coisa que eu olhei no cartaz foi prevenção, não é? E na hematologia, a gente tem muito pouco para prevenir. Quer dizer, não são doenças que nós podemos, por exemplo, prevenir alguém de ter uma leucemia. Antes a gente pudesse fazer isso. E talvez no futuro a gente possa. Talvez no futuro a gente possa. Porque com os estudos de genômica, essa coisa toda, muitas vezes nós vamos poder, lá na frente, diagnosticar um defeito genético antes do indivíduo manifestar a doença. Então, talvez a gente possa atuar na prevenção. Mas hoje, o que nós fazemos é a chamada prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É você utilizar toda a metodologia que você tem de diagnóstico e de tratamento para evitar que o indivíduo tenha a doença de novo. Nem sempre a gente consegue, infelizmente, recidivar uma doença. A doença voltar num paciente hematológico, infelizmente, é uma realidade que a gente convive com isso. No entanto, se a gente for analisar os índices de uma doença voltar, dependendo de onde ou de como o paciente for tratado, nós vamos verificar que esses índices podem aumentar muito se determinados exames deixarem de ser feitos ou se o tratamento adequado não for instituído. É uma coisa importante. Então, a gente pode tentar prevenir, sim, tentar prevenir uma recidiva que nem sempre a gente consegue. E aqui a gente não pode falar que ninguém é mais importante do que ninguém, não é? Porque todos esses grupos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiras, imagem, laboratório, hemoterapia, psicologia, serviço social, farmácia, nutrição, todas essas áreas, elas são importantes para que o paciente possa ser adequadamente tratado. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o sangue. Não é? Quer dizer, se nós estamos falando das doenças do sangue, vamos falar sobre o sangue. Isto aqui era como o sangue era transfundido no passado. Eram frascos assim, hoje é aquelas bolsinhas bonitinhas, etc. e tal. Então, mas por que eu trouxe isso aqui? Não é porque eu queria mostrar o frasco, é porque essa é a melhor fotografia que eu tenho, que mostra que se a gente deixar o sangue parado, o que acontece com ele? Ele divide em 3 pedaços. Ele divide um pedaço líquido, que está aqui, que é o plasma. O plasma é como se fosse água, proteína, sais minerais e assim por diante. Ele tem um pedacinho aqui, que são os glóbulos brancos e as plaquetas que ficam nesta camada. E depois ele tem essa camada que são os glóbulos vermelhos. Então, quando a gente fala assim, fulano de tal tem anemia, o que ele tem anemia? Ele tem pouco glóbulo vermelho. Então, o que acontece? Fica mais água e aqui fica mais baixo, menos glóbulo vermelho. Então, isso aqui só para vocês verem. Se eu pegar isto aqui e botar no microscópio, o que eu vou ver é isso. Eu vou ver aqui essas coisinhas vermelhas, que são os próprios glóbulos vermelhos, essas células aqui, que parece que tem uma salsicha aqui dentro, são os glóbulos brancos, esse é o núcleo das células, e aqui são as plaquetas. Esse aqui é um outro tipo de glóbulo branco também, né?
E aqui também mostra que 2 tipos diferentes de glóbulo branco, um linfócito, ele chama linfócito porque tem essa carinha aqui, e esse aqui são as células mieloides, o granulócito ou o neutrófilo. E assim a gente classifica essas células de acordo com a carinha delas. Então, o médico que está no laboratório, ele vai lá, põe isso aqui no microscópio e ele fala assim, esse fulano tem tantas dessas, tantas dessas, tantas dessas, tantas dessas. Então, quando a gente fala que alguém tem, por exemplo, uma leucemia, ele vai ter uma doença de alguma célula que é progenitora de alguma dessas aqui. E dependendo da progenitora de qual for, o nome da leucemia vai ser dado. Então, por exemplo, se é o progenitor do linfócito, vai ser a leucemia linfóide. Se é o progenitor dos granulócitos, que são esses aqui, leucemia mieloide. E assim por diante. E onde que isso tudo é fabricado? Isso tudo é fabricado no tutano do osso. Então, uma coisa que é interessante de todo mundo saber é que medula óssea não tem nada a ver com a medula da espinha. Medula da espinha, que está aqui, é nervo. Não é? Medula óssea é o tutano do osso, é o osso buco que a gente come do boi. Do gente, só os índios que comiam. Vocês devem comer só de animal. E lá dentro dessa medula, você tem as chamadas células-tronco, que hoje está muito em moda, para as outras especialidades médicas, mas para nós da hematologia, a célula-tronco já existe há muitos anos. Nós já conhecemos essa história de célula-tronco há muito tempo, que é a célula que é capaz de se diferenciar nas células maduras. Então, você pode ter células de linhagem multipotencial e células de linhagem linfóide, e vai ter diferentes aqui células que vão ser fabricadas a partir disso aqui. Uma célula vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8, e assim por diante que isso é fabricado. E para complicar tudo isso, além da gente fabricar no osso e fabricar todas essas coisas, na fábrica do sangue tem outras coisas importantes. O cérebro é importante, que ele manda comandos para que essa fábrica sejam feitas, o rim é importante, então, na verdade, a tireoide é importante, então, grande parte dos nossos órgãos trabalham para que a gente tenha uma função de fabricar sangue adequadamente. Bom, as leucemias. Então, em primeiro lugar, eu sempre que um paciente chega no consultório para falar que tem uma leucemia, é uma conversa muito difícil, né? Principalmente quando esse tipo de doença, principalmente quando a leucemia é às vezes, leucemia que não precisa tratamento, porque tem algumas que não precisam, como vocês vão ver aqui. Então, eu sempre faço uma comparação, que leucemia é um termo genérico, assim como linfoma é um termo genérico, né? Então, se você pegar assim, um termo genérico, infecção, né? O fulano ele pode ter uma infecção que é uma gripe, pode ter uma pneumonia e pode ter AIDS. Tudo isso é infecção, não é? E são coisas diferentes. Leucemia é a mesma coisa, quer dizer, você pode ter situações que são as leucemias agudas, que requerem uma internação, geralmente uma internação prolongada do paciente, quimioterapia, tratamento para valer, como você pode ter leucemias crônicas, que são pacientes que nunca ou raramente foram admitidos alguma vez dentro de um hospital. Não é? E também nós separamos, por conta daquelas células que vocês viram, em leucemias mieloide, linfóide, crônica e aguda. Os exames que nós usamos para saber como é que o indivíduo tem leucemia são exames, vai desde um hemograma simples. Esse exame que chama imunofenotipagem é um exame que você vê os marcadores que estão na superfície desses glóbulos brancos. Então, você consegue definir se eles são mieloides, linfóides, que tipo de mieloide e assim por diante. E que são muito usados também para essa questão de terapia-alvo que eu falei. Por exemplo, o linfócito que marca uma coisa chamada CD20, existe um remédio que é um anticorpo anti-CD20, que é uma imunoterapia, né, que pode ser utilizada nessas pessoas. Depois nós fazemos exames genéticos. Nos exames genéticos, é muito importante que se diga que genético e hereditário são coisas diferentes. Genético, hoje,
praticamente nós entendemos que todo câncer deve ter um fundamento genético. Significa que houve uma mutação genética naquela célula, daquele lugar, daquele indivíduo, seja no sangue, no cérebro, aonde foi. Mas aquela mutação só ocorreu ali naquele órgão, não é? E aquilo não é transmitido para as pessoas que estão, os descendentes, e nem veio dos ascendentes. Então, o fato de ser genético não é hereditário. Mas é muito importante esses fatores genéticos, como vocês vão ver um pouquinho para frente, porque eles vão ter implicações em nós separarmos se os pacientes eles têm uma doença mais agressiva ou menos agressiva, e eles também vão ser importantes porque também vão se constituir em alvos de tratamento. Aqui só para mostrar exatamente vários tipos de glóbulos brancos e para mostrar o que acontece normalmente. Então, a célula-mãe tem o progenitor mieloide, faz as células normais e fabrica aqui os glóbulos brancos, né? Na leucemia, olha o que acontece, tem um erro, né? Então, esse erro que aconteceu aqui fez ocorrer um clone de células aqui, essas células verdinhas, que não são normais. Isto é uma leucemia. Então, se a gente vai e olha isto no microscópio, que é como o médico faz o diagnóstico, aqui vocês veem que tem um sangue normal. Então, esse glóbulo branco é de um jeito, esse aqui é outro, não sei o que, esse aqui é outro, não tem clone. E aqui vocês veem que essas células são todas iguaizinhas, são clonais, né? E que é uma coisa monótona. Você olha aqui uma monotonia no exame. Então, não é difícil para quem está olhando uma lâmina no microscópio dizer, olha, aqui tem uma leucemia. E com relação àquela história da imunofenotipagem, é porque cada glóbulozinho desses ele tem marcadores. E existem equipamentos que podem estabelecer aonde que marcadores são esses, para você poder saber que tipo e classificar adequadamente a leucemia. E, finalmente, aqui os estudos cromossômicos, né? Todos nós temos 23 pares de cromossomos, né? Vocês sabem disso, mais o cromossomo X e o cromossomo Y, que nos diz quem é menino, quem é menina. E aqui só para mostrar um exemplo clássico de doença, que esse cromossomo 9 trocou um pedacinho com esse cromossomo 22. Né? Porque aqui esses cromossomos deveriam ser iguaizinhos. Você vê que esse aqui ganhou um pedacinho e esse aqui ficou menorzinho. Essa troca de pedaço de cromossomo entre o cromossomo 9 e 22 foi a primeira situação no mundo, e no ano de 1960, em que se determinou que leucemia era uma mutação de um gene, que tinha um problema genético. Né? Isso foi feito na Universidade da Pensilvânia e foi dado o nome para esse negócio de cromossomo Filadélfia. E esse cromossomo Filadélfia é a marca registrada dessa doença, que é a primeira leucemia que eu vou apresentar para vocês, que é a leucemia mieloide crônica, que tem 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes, 15% das leucemias, ocorre principalmente em adultos, e ela tem uma fase crônica que dura 3 a 5 anos, uma fase acelerada, e depois ela se transforma numa leucemia aguda, que é de difícil manejo. E essa doença, como vocês veem, ela aumenta com a idade, apesar de que a gente tem algumas crianças que têm leucemia mieloide crônica, e aqui está exatamente a troca desses 2 cromossomos, né? Que é um pedaço do 9 com um pedaço do 22, que gera esse negócio que chama BCR-ABL, que é o cromossomo Filadélfia, que é quem desencadeia, então, essa doença. Felizmente, essa doença, porque foi descoberto uma alteração muito clara nela, os remédios para ela também são alvo daquela situação. Então, hoje, por exemplo, até o ano de 1990 e pouco, 99, né, 98 a gente já começou a estudar esses novos remédios, mas até o ano 2000, quando eles foram aprovados, a única forma de curar a leucemia mieloide crônica era através do transplante de medula óssea. E se você não fizesse o transplante de medula óssea, 10%
deles eram tratados com uma droga chamada interferon, que é um horror para tratar pacientes, e os outros 90% evoluíam para a fase acelerada, fase aguda, e morriam se não fizesse transplante. Com o aparecimento dessas drogas, nós passamos a ter um conceito, que é o conceito de cura funcional. Cura funcional é, enquanto o indivíduo está sendo tratado, ele está curado. Então, essas pessoas hoje, você faz o diagnóstico, dá um comprimido por dia para eles, eles tomam o comprimido e ficaram bons. Então, isso só para mostrar o que eventualmente pode acontecer no futuro, quando a gente determinar algum marcador genético que possa ter uma intervenção antes de mesmo do indivíduo manifestar a doença. A outra doença é essa chamada leucemia linfocítica crônica, que é a mais comum das doenças linfoproliferativas. Essa é uma doença mais do idoso, dificilmente, é raro a gente ver pessoas com mais de 50 anos. Ela é muito frequente, ela começa tendo 5 casos por 100 mil habitantes, mas depois dos 70, 80 anos, esse número chega até a 40 casos por 100 mil habitantes. A estimativa no Brasil é de 1.500 casos novos, os homens é mais frequente do que as mulheres, e tem uma causa desconhecida, mas, aparentemente, pessoas que lidam com derivados de petróleo, pode ter alguma, mas a maioria das pessoas a gente não acha fator nenhum. E ele tem uma maior ocorrência em famílias, mas ele não segue nenhuma lei genética, hereditária. Ele acontece assim. Nós temos alguns casos aqui, 2 irmãos, é raro, um irmão com uma filha, um pai com uma filha, e assim por diante. Existe uma chance mais frequente. E isso aqui é interessante, não sei se vocês já viram alguma vez, aqueles que já viram alguma vez um hemograma, que vem lá uma coisa, sombras de Grumfschett, né, que é isto aqui, que não tem nada no sangue do fulano, é um erro, é um problema do laboratório. Quando você faz essa lâmina, você pega uma lâmina e põe o sangue aqui no meio e empurra o sangue, né? Como o linfócito é fraquinho, ele fica essa sombrinha. Então, isso não acontece no fulano. Então, às vezes, um indivíduo pega o hemograma e fala, doutor, o que é isso aqui? Sombra de Grumfschett, sei lá, pode ser assombração. Não, não é. Isso aqui é um problema que acontece só na lâmina, né? E esses pacientes, nós não tratamos normalmente. Nós só tratamos aqueles pacientes que preenchem o que nós chamamos de critério de tratamento. Então, preencher critério de tratamento é ter um rápido aumento na contagem dos linfócitos, um aumento no tamanho dos gânglios linfáticos, que são esses gânglios que a gente tem no corpo, um aumento do baço, o baço é um órgão que fica aqui embaixo da costela do lado esquerdo, ou pessoas que têm anemia, baixa de plaquetas, ou outros sinais de progressão da leucemia. E, às vezes, é difícil você falar para alguém, falar assim, você tem uma leucemia linfóide crônica, a gente faz toda essa preleção, leucemia, pode ser isso, pode ser aquilo, é como se fosse uma infecção, a sua é a gripe das leucemias, etc. e tal, mas, na verdade, o que a pessoa menos ela se acostuma é com o fato de você não tratá-la. É como se você falasse assim, você tem uma coisa, o cara quer que você tire aquilo lá da frente dele, e para você convencer ele que ele não precisa, naquele momento, tratamento, não é muito fácil. Aí ele começa a ouvir a opinião de um, de outro, até que ele se convence que realmente ele não precisa tratamento. Existem alguns fatores que a gente sabe dizer de antemão se essas pessoas vão precisar de tratamento ou não, né? Então, a gente utiliza esses fatores, são exames de sangue que a gente pode ver. Por exemplo, as pessoas que têm ZAP, isso aqui é uma curva de sobrevida, então significa que quem está aqui em cima é mais de 90% de sobrevida, e aqui é o número de anos. Então, vocês veem aqui que quem tem o ZAP 70 baixinho vai viver 30 anos sem tratamento, ou mesmo tratando, e quem tem o ZAP 70 ruinzinho vai tratar antes. O tratamento, aqui eu dividi em 2 coisas. Um é o tratamento convencional. Pessoas que têm 65 anos, ou menos de 65 anos, ou tem mais de 65 anos, mas é um atlético senhor, esse fulano vai tomar quimioterapia com imunoterapia. E os pacientes com mais de 65 anos, eles vão também fazer imunoterapia, mas junto com uma quimioterapia relativamente fraca, que é a oral, que é o clorambucil, mas que existe há mais de 40 anos e funciona muito bem, né?
Agora, nós não temos disponíveis todas essas drogas. Algumas delas já estão aprovadas fora do Brasil. Infelizmente, a gente tem um problema de demora, muitas vezes, na aprovação de remédios aqui no Brasil. Então, remédios que já estão aprovados lá fora e que poderiam beneficiar pacientes aqui dentro, muitas vezes ainda não são aprovados. É o caso, por exemplo, do ofatumumab, do ibrutinib, do idelalisib, que poderiam, a própria lenalidomida, que poderiam ser mais amplamente utilizados. Depois nós vamos para a leucemia mieloide aguda. Agora nós já estamos falando de leucemias mais agressivas. Então, ela tem vários tipos, também não é uma só, né? Dessas aqui, o que eu queria destacar é esse grupo aqui, que é chamado promielocítica, porque ela tem um tratamento totalmente diferente, eu não vou comentar. Essa doença, ela incide em 3 casos para cada 100 mil habitantes por ano nos Estados Unidos. E a média de idade é 67 anos, e ela aumenta com a idade. Então, o que está acontecendo hoje? Com a população envelhecendo, nós estamos tendo mais leucemia aguda, né? E o grande problema é que, logicamente, tratar as pessoas mais frágeis é mais difícil, né? Então, nós precisamos encontrar formas de tratar os mais fragilizados. Então, vocês veem que, por exemplo, aqui, dos casos, 6% das leucemias mieloide aguda têm menos de 20 anos. Pessoas entre 75 e 84, chega a esse número a 24. Agora, é óbvio que, quando a gente fala de gente frágil, a gente tem que estar moldando o tratamento dessas pessoas com base na sua performance física. Então, por exemplo, uma senhora como essa, que é minha avó, ela pode perfeitamente ser tratada normalmente, né? Enquanto a avó de vocês, nem sempre. Tem muitas manifestações clínicas na leucemia. O paciente chega, você pode ver alterações aqui de gengiva, que esses pacientes têm uma hipertrofia de gengiva, alterações dentárias, infecções. Então, muitas vezes o paciente vem com um quadro clínico. E, para nós, é muito importante a gente pegar esse paciente, fazer exames de sangue, comprovar o que ele tem, e depois poder dizer para ele se a doença dele tem que ser tratada mais agressivamente ou menos agressivamente, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente avalia fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à biologia da doença e fatores relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, infelizmente, a gente sabe que condições socioeconômicas são negativas para os pacientes, né? Então, por uma série de razões. A nutrição dele não é tão boa, as condições de saneamento não é tão boa, etc. E tal. Então, não é só idade, não é só comorbidade, não é só ter doador ou não ter doador, e nem questões relacionadas com alterações cromossômicas, mas, muitas vezes, recursos relacionados ao meio ambiente podem fazer isso. Do ponto de vista genético, nós separamos. Quando a gente faz aquele exame que eu mostrei para vocês dos cromossomos, nós sabemos quem tem risco baixo, quem tem risco intermediário e quem tem risco alto, baseado nessas alterações. E hoje a gente usa todo esse conhecimento com uma única finalidade. A finalidade é dizer como é que nós vamos tratar essas pessoas. Então, todo paciente que tem leucemia mieloide aguda, ele vai ser inicialmente tratado com quimioterapia. Vai fazer indução e pode ou não fazer consolidação. Porque se ele tiver esses fatores, que são fatores de mau prognóstico, nós já sabemos de antemão que ele é um candidato a transplante de medula óssea, não é? Antes e se ele não responder ao tratamento, mais ainda, né? Aqui vocês veem que a gente usa o mesmo esquema de indução, que dá 80% de chance de remissão desde 1970. Quer dizer, são 45 anos usando o mesmo esquema de tratamento, né? Eu acho que poucas vezes você encontra remédios ou esquemas de tratamento que duram tanto tempo, né? Só que isso aqui não dura. Então, você precisa, depois de fazer essa quimioterapia de indução, né, se você não fizer mais nada, isso aqui mostra a sobrevida do indivíduo, ela decai, você tem que optar se você vai fazer quimioterapia, transplante autólogo ou transplante halogênico, e isso é baseado naqueles fatores e no fato de você ter doador ou não ter doador.
E dentro das leucemias, finalmente, a leucemia linfóide aguda, que é um tipo de leucemia que eu particularmente tenho um carinho muito especial, não pela leucemia, mas pelo fato de que hoje nós tratamos, hoje as crianças, é uma leucemia que acontece principalmente em crianças, vocês veem aqui, ó, a idade prevalente dela é principalmente na criança, e que hoje ela tem uma chance de cura acima de 80%. Então, isso também trouxe para toda a área de hematologia, foi uma coisa muito interessante, ver as nossas crianças curadas exclusivamente com quimioterapia. Depois ela aumenta de novo aqui com a idade, né? Tem mais um aumento aqui com a idade. Por outro lado, se nós formos ver e jogarmos num gráfico, de um lado, a incidência, quer dizer, aquilo que está acontecendo, aqui, principalmente em criança, né? Depois aqui no adulto jovem pouco, depois sobe aqui no velhinho. Por outro lado, a curva de mortalidade é o oposto. Infelizmente, quanto mais velho o indivíduo, maior o risco da doença voltar ou de ele morrer desta doença. E a última mensagem que eu acho importante nessa doença é dizer aquilo que todo pediatra diz, que criança não é um adulto em miniatura. Então, quando a gente vê crianças que têm essa doença, ele tem características genéticas que são diferentes das características do adulto. E há outro aspecto interessante nisso, é que a criança vai melhor do que o adulto no tratamento. Então, a grande pergunta que hoje se tem é se a gente deve tratar adulto igual criança, né? Então, um dia um fulano falou que a criança é tratada com regimes mais intensivos. Isso é verdade. Mas se você fizer regime muito intensivo para um indivíduo de 70 anos, ele não vai nem passar da primeira semana do tratamento, né? Mas, por outro lado, se você pega uma pessoa que tem 20, 30 anos, a tendência hoje é usar esquemas pediátricos, né, no tratamento dessas pessoas. E, inclusive, eles dizem uma coisa muito interessante, que às vezes está relacionada também à diferença do hematologista pediátrico para o hematologista adulto, né? Eu faço um pouquinho de cada coisa, eu posso vestir um pouco das duas camisas. Mas, na verdade, assim, na pediatria, a gente é muito mais duro com relação a datas. Por exemplo, o dia de aplicar tal remédio é dia 2 de junho, que é um domingo, aniversário do pai. Vai fazer, não é? Os hematologistas de adultos são assim, é dia 2 de junho, aniversário do pai? Não, vai na segunda-feira, entendeu? Tem essa questão assim. Então, até esse tipo de compliance, que está na moda agora, a coisa, até isso aí tem. E tem um tipo específico de leucemia linfóide aguda, que é essa aqui que tem o cromossomo Filadélfia, que é aquele mesmo que tem na leucemia mieloide crônica, e quando ele aparece em adultos, ele deve fazer transplante de medula óssea. Enquanto, quando ele aparece em crianças, isso não há necessidade de transplante hoje. Então, geralmente, nós transplantamos leucemia linfóide aguda só em pacientes depois que eles voltam à doença, e nunca na primeira linha. E isso porque as curvas de sobrevida, como vocês veem aqui, com quimioterapia e com transplante são muito parecidas. E hoje, na leucemia linfóide aguda que tem o Filadélfia, nós usamos, além da quimioterapia, nós usamos que é esse esquema, que é a Ipercivad, com inibidores de tirosinoquinase, outras coisas, transplante, fazemos manutenção. Hoje, aquilo que era uma leucemia horrorosa no passado, se transformou, graças a esses novos remédios, numa leucemia do bem. Esses pacientes ficam bons. Bom, depois vou falar um pouquinho aqui rapidamente dos linfomas, né? Aqui só para mostrar para vocês onde é que é a localização do baço, e aqui para mostrar isto aqui, que é o sistema linfático. O sistema linfático são canalículos que percorrem o corpo inteirinho, né, como se fossem veias e artérias, mas não são veias e artérias, acompanham muitas vezes a mesma distribuição, e que eles têm pontinhos, como se fossem estações, que é o que nós chamamos de gânglios. A doença inicial dos linfomas é uma doença do gânglio, apesar de que muitas vezes ela pode aparecer em outros
em outros órgãos. Mas, geralmente, é uma doença, tanto é que a gente chama de doença nodal. Nodal significa do gânglio, tá? Do linfonodo. Aqui, em primeiro lugar, o chamado linfoma de Hodgkin. Esse foi o primeiro linfoma que foi descoberto por Hodgkin, por isso ele passou a chamar linfoma de Hodgkin. Depois que foram descobertos os outros, eles falaram, então, esse aqui não é o do Hodgkin, esses são os não Hodgkin. Então, essa é a razão que vocês falaram, o seu é Hodgkin ou não Hodgkin? O Hodgkin é porque é o linfoma que o cara descobriu, e os outros são não Hodgkin. Esse é um linfoma interessante, ele ocorre em pessoas jovens, e depois ele tem também um picozinho aqui, mais para frente na idade. Enquanto o não Hodgkin, geralmente, é um linfoma que dá aqui mais no final. Eu não trouxe de propósito uma classificação atual dos linfomas, porque eu, pessoalmente, eu acho que a classificação de linfomas e de leucemias, elas sempre me lembram uma figura que é aquela do... Não sei se vocês já viram esse pôster, que é de um gorila que fica coçando a cabeça, e embaixo está escrito assim, quando eu descubro as respostas, mudam as perguntas. Não é? Então, mais ou menos, a classificação dos linfomas é mais ou menos essa mesma coisa. Então, eu trouxe uma classificação antiga, mas só para mostrar para vocês que nem todo linfoma também é igual. E essa classificação é interessante, apesar de ser antiga, porque ela divide os linfomas em baixo grau de malignidade, grau intermediário, alto grau e muito grau. Hoje em dia a gente trocou esse nome por indolente, agressivo e muito agressivo. Mas tem um monte. Quer dizer, eu diria aqui que daria para a gente botar aqui uns 50 nomes de linfomas diferentes, e quem descobre qual é o tipo de linfoma que o paciente tem é um profissional chamado patologista. Então, ele recebe essas amostras, ele analisa e diz para a gente, olha, isso aqui é um linfoma tal. E não é fácil. Muitas vezes tem que ouvir mais de um, e é muito importante saber que nós não estamos tratando um linfoma de alhos por bugalhos. Aqui estão todos os exames que você faz no linfoma, que são exames de sangue, biópsia do linfonodo, e depois você faz um estadiamento. O conceito de linfoma não é o mesmo que a gente tem de metástase, porque, como vocês viram, gânglio a gente tem no corpo inteiro. Então, o indivíduo ter um gânglio aqui e um gânglio aqui, não é metástase, porque ele está no mesmo sistema ganglionar. Mas a gente faz isso chamado estadiamento. Então, a gente diz assim, toda vez que o indivíduo tiver gânglio só para cima desse músculo que é o diafragma, né, ele pode ser estádio 1 ou 2. 1 se tiver só num lugar, numa cadeia. 2 se tiver em 2 cadeias, acima do diafragma. E se tiver acima e abaixo do diafragma, é estádio 3. E se tiver algum órgão outro que tenha linfoma, por exemplo, a medula óssea, o fígado, etc. e tal, nós chamamos de estadio 4. E o tratamento dos linfomas também é feito com quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, e o transplante de medula óssea também tem seu espaço no tratamento dos linfomas. Então, eu queria, com isso, agradecer, não sei se eu passei um pouco da hora ou não, mas eu queria, então, convidar as pessoas que estão aqui disponíveis para participar da mesa. Eu vou apresentar a vocês aqui pelo primeiro nome das pessoas, para virem. Não, eu vou apresentar por função. Então, André trabalha aqui no banco de sangue, né? A Cris é enfermeira, Cristina Vogel, né? A Lidiane também é enfermeira, trabalha no transplante. A Marita trabalha aqui na psicologia. A Marister é nossa fisioterapeuta. As nossas duas dentistas que estão aqui, elas são uma dupla, elas não se separam, elas sempre estão juntinhas, que é a Fernanda e a Letícia. E eu queria convidar o Paulo, que também está junto com a gente e que trabalha numa área que a gente entende ser muito importante hoje em dia no tratamento do câncer em geral, que é na medicina complementar ou medicina integrativa, e a gente ficaria aqui à disposição de vocês para perguntas e, eventualmente, para se algum dos presentes aqui quiser fazer alguma manifestação nesse momento. Muito obrigado.
A minha dúvida, eu tenho 2 dúvidas e eu já vou apresentar as 2. Em que momento vocês acreditam que seria interessante a gente começar a introduzir os cuidados paliativos no tratamento da pessoa, pensando em ver os cuidados paliativos como uma solução de bem-estar, não de terminalidade, né? Então, no controle da dor e tentar fazer essa mudança do que a gente hoje vê como cuidados paliativos. Essa é uma pergunta. E outra pergunta, que é diferente, é em relação à leucemia linfóide aguda. A gente tem muitos pacientes que nos contatam que não têm doadores compatíveis, nem na família e nem no registro, nos bancos, enfim. E a gente vê uma mobilização muito forte da sociedade, dos pacientes, dos grupos, das famílias, buscando ampliar o cadastramento de pessoas no registro, procurando, com isso, talvez, um doador para o possível familiar que está doente, né? Por outro lado, a gente percebeu, na última década, um aumento muito grande dos doadores no registro. Então, sabemos que a solução não é aumentar mais ainda o número de pessoas cadastradas. Qual o conselho ou qual a orientação que a gente deveria dar para essas pessoas que nos procuram em relação à aflição de não encontrar um doador? Então, existem drogas que são uma esperança, enfim, qual a alternativa de tratamento que pode amenizar essa não possibilidade do transplante para a LLA? Eu vou dirigir aqui para quem vai responder, mas eu queria, em primeiro lugar, para quem não conhece a Merula Stigl, ela dirige a Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas e a Associação Brasileira de Talassemia há muitos anos, não vou dizer quantos, porque como ela tem pouco mais de 20, vocês podem ter uma ideia, mas basicamente desde a sua fundação tem sido uma lutadora nesse aspecto, trazendo realmente para todos os pacientes um caminho melhor nisto aqui. Eu tenho o privilégio de, desde o comecinho desta associação que ela começou, de ajudar dentro daquilo que eu posso. Quer dizer, nem sempre a gente pode muito, mas dentro daquilo que a gente pode ajudar. E te agradeço você estar presente e trazer as suas 2 perguntas. Eu acho que a primeira pergunta eu vou dirigir para o Paulo. Se eu não aguentar, tiver uma coceira, eu falo um pouquinho no fim, tá? E a segunda pergunta eu vou dirigir para a Andréia e a gente tenta chegar. Eu vou falar de dados do MD Anderson. O MD Anderson, hoje, o Cuidados Paliativos, o departamento é coordenado pelo Eduardo Brueira, que é o pai, que é quem fundou o que seria o modelo de cuidados paliativos, que eles hoje até chamam de supportive care, né? Cuidados de suporte, até para quebrar um pouco esse estigma da ligação de cuidados paliativos com o morrer. No início do trabalho dele, histórico, em Edmonton, no Canadá, ele era chamado a atender os pacientes com 1 semana antes da morte de um paciente. Hoje, no MD Anderson, dados publicados, isso acontece pelo menos há 6 meses antes da morte. Explicando um pouco. Então, isso é um dado ideal, no mínimo, que é o dado que ainda nós estamos a caminho disso, não é um dado que eu acho que os dados locais brasileiros não são, de forma alguma, parecidos com esses dados, mas de fato, oferecer a esse paciente a possibilidade de não haver sofrimento. Isso é uma coisa que é fundamental entender, que no processo do morrer, o sofrimento não é necessário, né? Não só o sofrimento físico, mas também sofrimento de outras instâncias. Daí a importância do suporte psicoterápico, do suporte espiritual, que a gente sabe também, e aí falando de ciência, que o suporte espiritual leva o que a gente chama de coping positivo, quer dizer, essa pessoa lida melhor com a doença e, eventualmente, ela pode ter uma morte, que eu até falo aqui, me pegam aqui, mas morrer de uma maneira bonita ou com qualidade. E é isso que nós acreditamos, que é possível morrer, sim, se for esse caso da terminalidade, que não é, obviamente, o que nós desejamos, mas morrer de maneira que não haja sofrimento e que seja acolhida essa pessoa da melhor forma possível. E isso, a nível de ciência e a nível de cuidado, já é possível acontecer. E, comumente, aqui no Einstein, nós vemos isso, nós vemos boas mortes, né, o que eu falo. Isso é um objetivo, sim,
de poder oferecer, não só na hematologia, mas na oncologia, nos tumores sólidos, a possibilidade de acolher esses pacientes em todas as fases do tratamento, inclusive não morrer de maneira boa e com saúde e com bem-estar, mesmo na presença de um momento tão difícil da vida dele. André, você... Se eu puder ter uma coceirinha também, só comentando, na verdade, acho que isso é super importante que a Merula colocou de cuidados paliativos. Acho que o Dr. Nelson falou um pouquinho sobre doenças benignas. Existe um trabalho bem bacana que saiu recentemente mostrando que pacientes com doença falciforme que eram acompanhados com cuidado paliativo, isso é uma doença que encurta a sobrevida, mas que não quer dizer que vai acontecer logo no início do diagnóstico, a qualidade de vida deles teve um impacto muito importante, provavelmente porque tem esse suporte. Então, eu acho que é talvez um ponto que a gente tem que estar atento a isso, exatamente, de dar o suporte de uma vida boa com uma morte boa. Acho que é uma coisa que todos nós envolvidos nesse tratamento a gente devia olhar com muita cautela e talvez com muito cuidado e antecipar um pouquinho mais o que a gente faz de acionamento. Em relação ao que a Merula perguntou sobre os doadores com LLA, eu tenho certeza que ela foi direcionada em algumas coisas de terapia celular, por isso que ela usou muito da LLA. Lembrar que, realmente, a gente tem um número de doadores cadastrados no Banco Voluntário de Medulas, um número bastante expressivo, mais de 2 milhões de doadores no Banco Nacional, e a gente tem um número muito maior em bancos internacionais. Hoje existe uma facilidade muito grande e o INCA trabalha muito, o registro de receptores de doador acaba trabalhando muito em conjunto com os centros transplantadores, tentando tornar isso mais ágil para localizar possíveis doadores. Entretanto, quando a gente olha o banco de doadores, existe uma representatividade de grupos étnicos muito variáveis. Então, é mais simples eu encontrar doador para uma população caucasiana, mais raro para procurar achar doadores afrodescendentes, porque eu tenho uma representatividade menor. É por isso que hoje, por exemplo, quando você diz, talvez não tenha que aumentar número, então o registro de doadores de medula tem investido muito nesse tipo de campanha. Talvez não aumentar número, mas melhorar a diversidade étnica. E o que o registro de doador de medula tem feito são campanhas em regiões específicas, talvez de uma população pouco representada que a gente tem hoje no Brasil, tentando trazer uma nova alternativa para esses pacientes que não localizam doadores. Mais recentemente, em LLA, nós temos algumas opções aqui no Brasil ainda não disponíveis, mas o Dr. Nelson é um árduo defensor e incentivador, e a gente espera em breve poder oferecer isso para os pacientes. Existem já alguns estudos com algumas terapias direcionadas para LLA, então, na verdade, são células modificadas, onde eu faço um receptor específico que vai reconhecer a célula da leucemia linfóide aguda. Eu posso pegar tanto o linfócito do próprio paciente ou o linfócito de outro doador, no caso dele ter feito um transplante alogênico, eu modifico geneticamente para reconhecer essas células e combater as células de leucemia. Então, isso já tem sido feito em alguns estudos com pacientes com excelentes resultados, pacientes que não tinham respondido a nenhum esquema de quimioterapia, que tinham indicação de transplante e não tinham doadores. Tem bons resultados e a gente espera, em breve, poder oferecer isso também para os pacientes aqui no Brasil. Só para complementar a resposta completa dela, mas só para colocar uma coisa, eu acho que tem um dado a mais aí também que é muito importante. É que hoje, o que mais eu tenho a impressão que pode prejudicar o paciente não é, muitas vezes, achar o doador, não é? É a demora para ele ser transplantado. Então, essa demora para o indivíduo ser transplantado, ela é mais prejudicial do que achar o doador. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que, concordo plenamente com o André, o que precisa aumentar, se for para aumentar os bancos, deve aumentar inteligentemente. Essa questão das pessoas internarem no hospital e avisar todo mundo para ir doar medula no coisa, isso não ajuda mais ninguém, porque é o que a gente chama de mais do mesmo, né? Então, tem que procurar por nicho, né? Não adianta, um movimento, quer doar alguma coisa, vai doar sangue, que ajuda todos os hospitais,
doando sangue, plaqueta, etc. e tal. E o segundo ponto é que hoje você tem doador alternativo, que é cordão umbilical, bancos de cordão e a possibilidade de fazer os transplantes não totalmente compatíveis, transplante 50% compatível. Então, hoje é praticamente impossível, ou diria extremamente raro, alguém não ter doador. Então, às vezes, se você tem uma situação de urgência, que você tem uma janelinha de possibilidade, que aquele paciente entrou em remissão e ele precisa de transplante naquele momento, é melhor não ficar procurando muito o doador ideal e transplantar com situações alternativas. Então, isso é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea está montando isso, o Dr. Virgílio de Jaú está encabeçando isso, e que a ideia dele, basicamente, é criar uma alternativa em alguns tipos de pacientes específicos, por exemplo, leucemia mieloide aguda em primeira remissão, uma leucemia linfóide aguda que está em segunda remissão, mas que não tem doador, um paciente com doença de Hodgkin, que você tem uma janelinha desse tamanhinho, e fazer transplantes não totalmente compatíveis, que hoje já é bastante seguro. E mais ainda o que André comentou das modificações de células T, eu tenho a impressão que no futuro vai ficar mais fácil entender essa dinâmica toda. Mais alguma pergunta? Um tratamento hoje feito com uma medicação, que é a LLA, que já teve as recidivas, pode-se dizer que ela vai transformar de aguda para crônica? Assim, o senhor sabe do caso, assim, com essas novas medicações, inibidores? Não, o que vai acontecer é que, assim, a leucemia crônica é um tipo específico de leucemia, e a leucemia aguda é um tipo específico de leucemia. Quando você consegue fazer uma remissão. Quer dizer, o paciente está em remissão da doença dele. Essas novas terapias gênicas, elas têm como objetivo manter esse indivíduo em remissão. Certo. Não é? Então, assim, fala, bom, então, a doença pode voltar? Pode voltar, mas pode ser que não volte. Pode ser que ele tomando exatamente aquele remedinho que é específico para aquela alteração genética que o paciente tem, aquilo faça com que a doença não se manifeste. Que é exatamente aquilo que eu estava colocando no início, que é quando a gente fala assim, será que no futuro nós vamos fazer prevenção com esse nível? Quer dizer, nós vamos determinar primeiro onde está o defeito genético de cada um de nós, não é? Nós vamos lá no hospital, e em vez de fazer check-up, nós vamos checar o nosso genoma. Não é? Não pense que eu estou falando uma loucura. Tá? Checar o seu genoma e falar assim, esse aqui tem tal situação, isso aqui pode gerar no futuro para ele uma leucemia mieloide aguda. Toma tal remedinho que vai corrigir o seu defeito genético. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, inicialmente nos pacientes, coisa que nós não tínhamos no passado. Então, hoje tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o laboratório que faz esse tipo de situação, hoje está nos Estados Unidos, chama-se Foundation One, é um laboratório onde você colhe uma amostra do tumor, seja ele qual for o tumor, pode ser leucemia, linfoma, o que for, você manda para eles, eles vão fazer um painel de genes e vão falar, olha, tem essa alteração, e para essa alteração tem tal remédio, é isso que eles fazem. Eles acabaram de serem comprados pela Roche, 52%, com um monte de dinheiro. Quer dizer, por que um laboratório farmacêutico, que é a mesma história que está acontecendo com a célula TCAR, que a Andrea falou. Isso aqui foi uma coisa feita na Universidade da Pensilvânia, em outros hospitais, e, de repente, a Novartis foi lá e comprou isto tudo. Por quê? Porque essas pessoas que trabalham nessas áreas, eles já estão enxergando que, provavelmente, eles vão fazer o atendimento como um todo, do diagnóstico ao tratamento dessas pessoas. Eles vão fornecer o jeito de fazer o diagnóstico e o jeito de tratá-las, e que, provavelmente, não vão ser esses mesmos remédios e essas mesmas coisas que nós, hoje, estamos acostumados a ver. Graças a Deus. Eu adoro fazer transplante de medula óssea, é minha especialidade. Adoro fazer hematologia.
Mas, pelo amor de Deus, tem que aparecer alguma coisa, um remedinho, que é um comprimidinho, que não precisa botar o fulano dentro de uma unidade, deixar ele careca, desdentado, com a boca toda... As meninas não deixam a boca ficar boa. A boca é a única coisa que fica boa. A boca fica boa, o resto tudo ruim, né? E depois esse fulano aí, uma parte ficar curada, outra parte não ficar curada. Quer dizer, eu acho que isso é meio, sei lá, eu acho que daqui a 100 anos alguém vai falar, pô, isso aqui é igual os homens da caverna lá que pegavam, faziam sangria nos outros, não é? Botava aquele sanguessuga. Deve ser isso que vão pensar da gente. Então, eu não acredito que nós vamos nós vamos usar os remédios que nós usamos hoje e nem o tratamento que tem. Agora, hoje é o que a gente tem. Então, não adianta a gente chorar, falar não quero, não sei o quê, porque hoje é o que tem para fazer, tem que fazemos e acreditamos. Mas pode ser que no futuro seja isso aqui. Amém. Amém. Especialmente para pacientes quando já tiveram a primeira experiência, né? Ele dá o pitaco no seu tratamento, né? O seu parecer, a sua voz, né? Então, ou o chazinho que ameniza o efeito da químio, tudo. Então, enquanto equipe multidisciplinar. Eu ia falar de espiritualidade, mas aí o Paulo acabou também já dando uma pincelada. Qual a importância da voz desse paciente? Né? Dessa reciprocidade de experiência e impressões para todos vocês. Você estava tomando água. A importância da reciprocidade, respeitar a voz do paciente. Eu gostaria de poder responder. Posso? Vai ser um prazer, Mari. Sou fisioterapeuta, sou Maristela, faço parte dessa equipe aqui, que é fantástica. E eu acho que entendi bem o que a Cláudia quis dizer. Quando você entra no hospital, você pede a sua autonomia, né? O paciente não tem autonomia. O horário de banho é o horário de banho que a gente determina. E, claro, a gente tem toda uma rotina dentro do hospital que a gente precisa seguir, né? Mas eu acho que a questão é essa. Você pede autonomia, você pede muito poder de decisão nas suas coisas do dia a dia. Então, o ouvir o paciente, obviamente, dentro do que é possível, porque há situações que a gente precisa ser mais incisivo, precisa ser mais direto, ou agir com rapidez, né? Sempre que possa haver essa conversa, é muito importante. Porque há coisas que a gente pode, sim, negociar e organizar. Nós organizamos sempre que possível, o horário do banho, o horário que ele vai fazer a fisioterapia. Nós tivemos uma criança que foi muito divertido de tratar, né, Fê? Porque ele acordava, ele tomava o café da manhã. Ele tinha 4 anos de idade. Tomava o café da manhã, depois ele fazia a fisioterapia, depois as dentistas entravam. Nessa ordem. Um dia a Fernanda estava mais atrapalhada que eu, me pediu, posso entrar? Falei, claro, Fê. Mesmo porque a terapia da odonto é um pouco mais curta que a minha. Ela entrou, ele falou, não, agora é o horário da fisioterapia. Né? Quer dizer, para a gente era absolutamente possível de trocar sem nenhum problema, mas para ele não. Então, o dar a voz, o ouvir, eu acho que a gente ouve, acaba ouvindo pouco por vezes, né? E é muito importante. Não digo só em relação ao paciente, não, em relação ao familiar também. Né? A gente tem que ter esse olhar e esse ouvir para as pessoas que acompanham. Não sei se respondi, Cláudia. Tem coisas que você pode escolher, tem coisas que você não pode escolher. E eu acho que, na hora que você dá essa transparência, as negociações, ainda mais com criança, que não é fraco, não, né, elas tornam-se menos difíceis. Porque o adulto, apesar de ser, é aniversário do pai, deixa para amanhã, mas criança também não é fácil, viu? Negociar e perder essa autonomia, né? Então, eu acho o ouvir fundamental. E o que pode se escolher, escolhe. O que não pode, vamos encarar. Eu queria complementar um pouquinho do que a Maristé disse, né? Trazendo que esse espaço oferecido para a voz ou para a necessidade do paciente, ele precisa, aí na nossa equipe, em outros serviços também, mas
eu falo pela nossa equipe, é oferecido no contato com cada profissional, né? O exemplo que ela trouxe aí da assistência, da organização da assistência, e até a gente compreender a dinâmica de cada paciente, de cada família, e tentar oferecer uma assistência mais individualizada possível, que respeite ao máximo essa dinâmica, a nossa chance de poder proporcionar um contexto que favoreça a melhora, o melhor prognóstico e o melhor enfrentamento desse paciente do tratamento, com certeza isso faz toda a diferença, né? Então, pegando o gancho aí, que foi a Maristé que disse, um exemplo também relacionado à fisioterapia, de uma paciente que tinha sessões muito concentradas num determinado período do dia, e que era um período que justamente ela estava muito sonolenta, se sentia muito sonolenta. Então, a equipe, conhecendo já a dinâmica dela, de alguém que gostava e queria ser muito participativa no tratamento, e discutindo, sempre a gente está discutindo muito em equipe, a gente conseguiu mudar os horários da assistência fisioterápica, porque para essa paciente era importante se sentir fazendo. Ela fazia fisioterapia mesmo sonolenta, mas ela não estava se sentindo participando da terapêutica. Então, para ela sentir que ela conseguia ela mesma movimentar os membros, né, isso fazia toda a diferença no enfrentamento dela desse tratamento. E é o que a gente vai tentando fazer no caso a caso, né, e com todas as avaliações que a gente tem da equipe multi, para cada um dentro da sua área entender e poder compartilhar o que é mais confortável para aquele paciente e para aquela família, e a gente conseguir oferecer uma assistência mais assertiva possível e mais respeitosa possível. Alguém daqui quer fazer algum comentário mais para terminar? Então, assim, acho que só para encerrar, eu queria, em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui, eu acho que cada um aqui tem um papel, e esse papel, posso dizer para vocês que é um papel que a gente procura fazer dentro de um determinado ambiente de integração, de amizade e positivo, mas o foco principal não é equipe, não é hospital, não é nada disso. Quer dizer, o foco tem que ser realmente o paciente, e acho que talvez eu esqueci, aliás, eu não esqueci, mas se vocês lembrem daquele diapositivo que eu coloquei ali, naquele slidezinho, que tinha equipe multiprofissional, o paciente faz parte daquilo lá. Quer dizer, na verdade, eu acho que o paciente é um parceiro nessas coisas. Eu acho que ficou muito claro aqui com essas colocações que você fez, Maristé, que vocês fizeram, no sentido de que a gente tem que adaptar, muitas vezes, o atendimento aos pacientes. Eu acho que esse tem sido um papel muito interessante que tem sido dirigido aqui para nossas enfermeiras, aqui capitaneadas pela Cris, pela Lidiane, e eu fico impressionado de ver lá as criancinhas de 2 anos de idade com óculos escuros fazendo laser na boca, com a boca aberta, que eu não sei como é que elas conseguem fazer isso. Eu, pelo menos, quando eu tinha 2 anos de idade, chegava no dentista, saía correndo para o outro lado, e essas coisas são... E eu acho que isso é porque a gente está sentindo que aquele é o nosso objeto, é o nosso foco. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer principalmente a todos que compuseram essa mesa. A próxima vai ser dia... Isso, aproveitar para agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima vai ser no dia 10 de fevereiro, às 5h30, no mesmo horário. Vai ser ministrada pelo Dr. Oren e pelo Dr. Rafael, que são médicos titulares da oncologia, e por toda a equipe. Eles vão falar sobre o câncer, uma visão geral, abordar da forma educativa, ao leigo. Então, coloquem na agenda de vocês a próxima, no dia 10 de fevereiro.